Graça e paz, meus amigos, meus amados. É um prazer estar com vocês mais uma vez para juntos compartilharmos do Evangelho simples de Cristo. Eu estava meditando na palavra de Deus esses dias, onde eu tenho estado muito preocupado com o que eu estou vendo do Evangelho. Como tenho dito em outras oportunidades, acredito que nós fugimos da simplicidade desse Evangelho. Nós abandonamos os princípios da palavra. E me veio um tema à mente, um tema que eu queria compartilhar com vocês hoje, com base na palavra, mas que me fez fazer uma comparação entre o Evangelho bíblico, o Evangelho pregado por Cristo e por seus apóstolos, seus discípulos do passado, e o Evangelho que nós estamos vivendo hoje. E o tema que nós vamos abordar hoje é cheio ou transbordante? Eu queria te chamar para essa reflexão. Vou tentar ser breve, mas queria que o Espírito Santo tomasse conta desse lugar, tomasse conta agora daqui, de onde estou falando com vocês, aí onde você está me ouvindo, e que a revelação do Espírito Santo, nessa palavra simples, venha a abrilhantar o nosso entendimento. Porque eu acredito que nós podemos ainda resgatar essa simplicidade. Então, voltando a esse tema, cheio ou transbordante? Queria que você entendesse isso. Eu acredito que o Evangelho pregado por Cristo e seus apóstolos era um Evangelho que pegava o homem vazio, enchia esse homem da sua graça, do seu amor, da compaixão, do entendimento, da prática do grande mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse Evangelho pregado por Cristo e por seus apóstolos. O Evangelho de princípios. O Evangelho que transformava esse homem vazio, enchia-o dessas características que eu falei para você. E a partir de um determinado momento, essas pessoas começavam a transbordar desse Evangelho. A prática da palavra, a prática desses princípios, entrava dentro do homem, modificava esse homem, e logo depois, através desse homem, o transbordar dessa graça, dessa presença, desse amor, atingia as outras pessoas. Fazendo essa comparação, eu cheguei à conclusão que hoje, a grande maioria de nós não vive mais esse Evangelho transbordante. Nós até em um determinado momento nos enchemos, fomos esvaziados de nós mesmos, do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do eu acho, e fomos nos enchendo. Mas chegou um determinado momento que nós paramos e nos satisfazemos apenas em ser cheio. Nós até adquirimos alguns conhecimentos, até mergulhamos através da teoria da palavra de Deus, mas paramos nisso. Por quê? Porque o resultado mudou. Esse Evangelho transbordante que eu estou tentando trazer para você de uma forma rápida e de uma forma simples, vivida por Cristo e seus discípulos, é um Evangelho de resultado. E o Evangelho de hoje? Você acha que é um Evangelho de resultado? Aquelas pessoas que dizem ser servo do Senhor Jesus Cristo de hoje, são exatamente iguais àqueles do passado? Pensa junto comigo. Por isso eu cheguei a essa conclusão de que nós paramos apenas em ser cheio. Mas pastor, a palavra mostra isso? Evangelho cheio, Evangelho transbordante? Sim, mostra. Eu quero mostrar para você iniciando em Cristo. Se você pegar sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 44 ao 46. Olha só que coisa bacana. Vê se esse não é um Evangelho transbordante. E o Evangelho, principalmente, sendo exemplo através do próprio Cristo. Abra sua Bíblia comigo, 8, 44 em diante. 8, versículo 44 até o 46. Diz assim, falando daquela mulher, a cura daquela mulher do fluxo de sangue. O 43 fala assim, nas proximidades estava certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou, quem tocou em mim?
como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? E Jesus diz assim: contudo, Jesus insiste: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Olha só o que eu estou tentando trazer para você: o evangelho transbordante. Cristo vivia esse evangelho transbordante. Ele conseguia, através da sua vida, emanar virtude. Ele fala sobre isso. Ele emanou poder. Ele curou aquela mulher simplesmente com um toque dela na orla do seu vestido. Olha só, o evangelho que sai, o evangelho que transborda, o evangelho que contagia. Nós precisamos retornar a esse evangelho de poder. Nós não podemos nos contentar em ser cheio mais, apenas. Eu tenho que me esvaziar de mim mesmo, me encher da presença de Deus, me encher da palavra de Deus, me encher da prática da palavra de Deus, a ponto de contagiar outras pessoas. O livro de Atos também, Atos dos Apóstolos, fala sobre Pedro e João, quando eles iam ao templo orar. Você lembra dessa passagem? Aquele homem chega para eles, pede dinheiro, pede grana, ele fala assim: ó, isso eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Olha, ele transbordava. O que eu tenho, eu te dou. Ele tinha a palavra de Deus. Ele diz assim: levanta e anda. Ó, a graça de Deus invadiu a vida de Pedro e João de tal forma que transbordou e atingiu outros. Atingiu aquele homem que precisava de uma cura. Vamos mais. Paulo, ele tinha tanto esse evangelho transbordante na vida dele, que a Bíblia diz, lá no livro de Atos, capítulo 19, que os demônios temiam a Paulo. Os demônios falavam assim: ó, Cristo eu conheço, e Paulo também. Transbordava a presença de Deus na vida de Paulo. Olha que evangelho lindo. Também fala sobre, em Atos 19, Paulo transbordava tanto disso, que a Bíblia diz, Atos 19, 12, que o avental e o lenço de Paulo curavam. As pessoas levavam o avental de Paulo, levavam o lenço de Paulo, colocavam nos enfermos e eles eram curados. O evangelho de Cristo na vida desse homem transbordava e atingia a outros. E ainda tem mais uma, só para você entender, ainda tem mais uma bacana, muito interessante, sobre Pedro, que já está em Atos 5. Pedro transbordava tanto que a Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Você está conseguindo entender? Eu quero ser bem rápido, para que você de repente não fique enfadado com o vídeo. Eu quero ser bem rápido, mas eu quero que abra o seu entendimento. Eu falei de Jesus, que o evangelho transbordava e atingia outros. Eu falei de Pedro e João, que o evangelho transbordava e atingia outros. Eu falei de Pedro, que o evangelho transbordava e atingia outros. Falei de Paulo, que o evangelho transbordava e atingia a outros. Por isso que eu digo e afirmo que nós fugimos disso. Precisamos voltar. O evangelho de Cristo, ele tem que entrar na minha vida, ele tem que entrar na sua vida. E quando esse evangelho entra, quando Cristo entra, quando o Espírito Santo entra, quando Deus entra, nós precisamos nos esvaziar. E quando nós nos esvaziarmos, nós seremos agora cheios do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, cheio dos princípios bíblicos, cheio da prática do evangelho bíblico. Mas não pode parar aí. Nós temos que nos encher a ponto de, a partir daí, isso começar a transbordar na minha vida, assim como aconteceu com Jesus e os seus discípulos, e começar a atingir as outras pessoas. O mundo hoje está precisando desse evangelho. Esse evangelho que, a partir da minha vida, ele sai a partir da minha vida e começa a atingir outras pessoas. E Deus quer usar a minha vida. Deus quer usar a sua vida. E é possível. É possível viver o evangelho transbordante de Cristo. Eu quero te chamar para essa reflexão. Eu quero te convidar a essa reflexão, a esse entendimento. Venha buscar junto comigo na palavra de Deus. Venha viver esse evangelho, entendendo essa colocação que eu estou passando para você. Esvaziar-se, encher e transbordar. Que a graça de Cristo possa encontrar o teu coração aberto a ponto de estar vazio, cheio e transbordante. Simples assim. Que Deus venha transformar verdadeiramente a sua vida. Que o Espírito Santo venha trazer essa palavra simples, essa palavra curta, e venha modificar completamente a tua história. O mundo precisa disso. As pessoas precisam disso. O Evangelho de Cristo tem que transbordar através da minha vida para contagiar outras pessoas.
Que Deus te abençoe muito. E se você ainda não está inscrito no meu canal, dá uma passada lá, se inscreve, ative o sininho e não esqueça de dar o seu like para você receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.